santo, Senhor. Tu és santo. Santo, santo, Senhor. Tu és lindo, Senhor. Tu és lindo, tu és santo, Senhor. Santo, santo é o Senhor, Pai. Digno, Senhor, digno, Senhor. Só tu és digno de toda honra, Senhor, de toda glória, Senhor, de toda adoração, Pai. Recebe, Senhor, a nossa adoração, Pai. Que ela chegue diante de Ti, Senhor, com um aroma suave e agradável, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria convidar vocês para estar adorando o Senhor, mas antes eu queria ler um versículo que o Senhor colocou no meu coração. É assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Aqui fala que nós somos santuário do Senhor, né? E é engraçado que o Senhor em momento algum fala que nós devemos adorar no templo, porque nós somos o templo. Então, queria dizer para vocês que vocês têm que ser livres para adorar o Senhor, entendendo que Ele merece toda a adoração de vocês, que foi Ele quem criou vocês. Então, a gente não deve adorar Ele só enquanto a gente está no templo com todos os nossos irmãos, mas também enquanto a gente está na nossa casa, porque o Senhor continua sendo digno. Mesmo que não estejam acontecendo as reuniões presenciais, o Senhor continua sendo digno e Ele merece ser exaltado todos os dias, porque Ele nos fez e o nosso corpo é para a adoração dEle. Então, eu queria convidar vocês para adorar Ele, a se levantarem, a levantarem as mãos de vocês, porque Ele é digno. Amém. 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 Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Os céus pra me encontrar, aqui não é o seu lugar. Amor assim, o mundo não conheceu. Aquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. Amor assim, o mundo não conheceu. Um altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conheceu. Sobre si, pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou.
Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Grande adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Seja agradecido, Jesus. O nome é santo, Senhor. Poderoso tu és, Senhor. Ah, Jesus. Não há nada, Senhor, que apague esse amor, Pai. Esse amor por cada um de nós. A palavra fala que o Senhor amou o mundo, Pai, de uma tal maneira, Senhor. Que o Senhor se deu, Senhor. Que todo aquele que em ti crê, Senhor, não pereça, Senhor, mas tenha a vida eterna, Senhor. Por isso tu és exaltado, Senhor, tu és engrandecido, Senhor, teu nome é santo, teu nome está acima de todo nome, Senhor. Teu nome é poder, Jesus, e ao teu nome nós nos rendemos nessa noite, Senhor, ao teu nome nós exaltamos essa noite. Tu és Jesus, Filho de Deus, Filho de Deus, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo, Senhor, que nos deu uma vida nova em Ti. Ah, Jesus, Tu és a própria vida, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Te exaltamos, Senhor. é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor.
agradecer-te outra obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre toda a terra e céu. Senhor, nós confiamos em Ti, Deus. Senhor, nós confiamos em Ti, ó Pai. Sabemos que o Senhor sempre tem o melhor para nós, ó Pai. Senhor, por mais que as circunstâncias, Senhor, sejam contrárias, o Senhor é sempre soberano, Pai. O Senhor sempre tem o melhor para as nossas vidas e por isso nós confiamos em Ti. Senhor, nós te exaltamos nessa noite. Nós declaramos que o Senhor é santo, que o Senhor é soberano, que o Senhor é o nosso dono, o Senhor é o nosso amo, o Senhor é aquele que mais precisamos, é o que nós precisamos, ó Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos escolheu, Deus. Senhor, nós confiamos em Ti, ó Pai. Quero declarar nessa noite que nós confiamos em Ti, Senhor. Em todas as coisas nós confiamos em Ti, ó Pai. Deus, nós confiamos em Ti. Jesus.
tribo de Judá, as trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. As trevas se vão, barreiras se vão, por causa da tua luz. Ele é a estrela da manhã, ele é a estrela da manhã, e ele brilha, e ele brilha, e ele brilha nesse lugar. Ele é o leão de Judá, ele é o leão de Judá, e ele ruge, e ele ruge, e ele ruge nesse lugar. Tão claro, o seu brilho é maior. Claro, tão claro, o seu brilho é maior. O sol. Ele ruge nesse lugar. Jesus, vem com tua luz, Jesus. Senhor, brilha, brilha. Brilha, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Tira toda a escuridão. Em nome de Jesus, Pai. Nós precisamos da tua luz. Da tua luz sobre nós, Pai. Precisamos da presença do teu Espírito em nós, Pai. Queremos ser guiados por Ele, Senhor, como filhos de Deus, sendo guiados pelo Espírito de Deus, Pai. Ah, Jesus. Aleluia, misericórdia, Senhor Jesus. Boa noite, queridos. Para aqueles que eu ainda não vi, você viu que o pessoal está querendo colocar uma cadeira bem na frente aqui, né? É uma alegria estarmos juntos mais uma vez, né? Depois de um período aí de lockdown, né? O governo do estado acabou suspendendo, então, depois desse período de 14 dias, mas por estarmos sujeitos aí ao decreto, né, de cada município, a gente ainda continua, né, não podendo, não permitindo estarmos fisicamente juntos, né, mas mais uma vez, pela graça do Senhor, pelo favor do Senhor sobre cada um de nós, estamos juntos mais uma vez, né, com um só coração, uma só mente, um só propósito. Então, me alegro muito em
em estar junto com os irmãos. Né? A palavra de Deus fala que esse é um tempo muito bom, porque é um tempo onde Deus determina a sua bênção e vida para todos sempre. Então, louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Uma alegria a gente estar junto de novo. Eu quero passar então a palavra para o nosso querido irmão Jacemã, que vai repartir conosco a palavra. Jacemã é um irmão muito precioso, de Salvador, na Bahia. Né? Tive o privilégio de estar junto com ele num retiro de jovens em Cascavel, foi um tempo muito precioso. Né? E a convite nosso, né, pela disponibilidade e a disposição do coração dele em servir o Senhor, a igreja, os irmãos, né, ele vai repartir a palavra conosco nessa noite. Eu vou deixar ele se apresentar, porque certamente ele vai fazer isso muito melhor do que eu, né? Tá bem, Jacemã? Fica à vontade, meu querido. A palavra é contigo. Amém, Alessandro. Uma alegria estar com vocês, participar com os irmãos. Aí, ó, a gente tinha vontade de ir a Curitiba, já estamos indo. Então, meio que seja virtualmente, né? Mas uma alegria revê-lo, Alessandro, mesmo que assim, dessa maneira virtual, você, Simone, a família, vendo aqui também alguns irmãos conectados. Eu tive um pouquinho de atraso aí. Deus abençoe vocês. Tive um pouquinho de atraso aí, porque essa é o terceiro encontro que eu estou tendo. Eu estou tendo aí a transmissão desde 4h30. Eu tive um tempo com alguns irmãos ali de Buenos Aires. Depois a gente teve o nosso tempo aqui de transmissão. E agora é uma alegria enorme estar com vocês. Vejam aqui minha família aqui, Girlene, as meninas rapidinho aqui, ó. As meninas estão aqui presentes aí, ó. Ai, que saudade! Aí, ó. Amém. A gente também ama vocês. Então, alegria, queridos. Vocês são irmãos que a gente teve essa alegria, o privilégio de conhecer. Alessandro aí com a sua simplicidade, seu amor a Jesus demonstrado junto com Simone, com toda a família, né? Então, assim, para mim é alegria. Alessandro já falou, eu estou aqui em Salvador, junto aqui com outros presbíteros. Somos aí no total de 10 presbíteros, os irmãos conhecem alguns deles, Carlos Sá, Sérgio Paulo. Estamos aqui servindo ao Senhor, servindo aos irmãos e contando com as orações de vocês. Então, muito bom estar com os amados aqui. Alessandro, me diz aí, só para eu ter uma base, quantos minutos eu tenho, porque aí, tempo se ele der, eu me programo aqui. Jacemã, fica na liberdade, meu querido. A gente tem conduzido aí o período de reunião da palavra, né, em torno de 30, 40 minutos, mas fique à vontade na liberdade do Espírito, tá, meu querido? Tá bom. Hoje é só até meia-noite, tá? Daí já vamos para amanhã. Vigília. Mas eu acho que é um tempo bom. Então, assim, amados, eu quero repartir com vocês, essa é uma palavra que me veio ao coração em poucos dias. Nesse tempo já de isolamento, de pandemia, né, com quem primeiro eu reparti foi com a turma de solteiros aqui de Salvador, de Brotas, que é um dos setores aqui, falando um pouquinho também da nossa realidade em Salvador. Em Salvador nós estamos em setores, né? Nós temos hoje 5 setores na cidade, são bairros distantes, então são 5 congregações. E a turma lá de Brotas me pediu para repartir com eles lá, então eu reparti esse texto com os irmãos, e depois daí eu reparti também com alguns outros irmãos, e ao orar por esse tempo nosso aqui, sobre o que falar, eu entendi que vai ser útil, acho, para vocês ouvir falar sobre esse assunto que vocês já conhecem, mas é para relembrar e animar o coração dos amados. Eu quero começar lendo um versículo, Eclesiastes. A gente quase não lê ou não cita, né? Pelo menos na minha experiência, eu uso muito pouco esses livros, mas esses dias me soltou assim esse versículo, que eu quero começar a partir dele, Eclesiastes capítulo 7, e depois repartir com vocês o que é que o Senhor colocou no meu coração, que me foi útil, que me abençoou.
que eu creio que vai abençoar a vida de vocês. Eclesiastes capítulo 7. Vamos começar a partir daí, depois a gente vai ver outros textos no Antigo Testamento e também no Novo. Versículo 8, apenas é a primeira parte do versículo, é a parte A do versículo, né? Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Tem umas versões aí que é quase igual, mas tem uma mudança. Tem uma versão que diz: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Tá? Muito bem. Eu tirei de novo para ler a Bíblia toda, né? Aquela leitura corrida que eu procuro fazer aí sempre. E dessa vez, lendo de novo Eclesiastes, essa frase se destacou para mim, né? E o Senhor me trouxe uma reflexão que eu quero repartir com os amados irmãos, né? Então, lendo todo o livro de Eclesiastes, eu me deparei com essa declaração. É uma declaração, inclusive, que depois eu comecei a pensar nela e até estudar e ver alguma coisa. E nesse tempo aí de pensar nessa declaração, melhor é o fim das coisas do que o seu começo, eu descobri, e talvez essa declaração bíblica tenha inspirado essa pessoa, eu descobri que, não sei se os mais novos aí conhecem, mas eu vi que uma resposta de Michael Schumacher, então não sei se os mais novos aí conhecem, né? Michael Schumacher é o piloto, era, na verdade, né? Hoje já não compete mais, inclusive teve um acidente com ele. Então, Michael Schumacher, na temporada de 2010, em uma entrevista, eu achei interessante porque essa frase bíblica me saltou aos olhos e depois, de repente, lendo alguma coisa, eu descobri que ele, numa temporada da Fórmula 1, se eu não me engano, de 2010, ele, em uma entrevista, disse o seguinte, então, olhe se não bate um pouco aí com essa declaração bíblica, né? Ele diz o seguinte, dando entrevista, ele fala assim: a temporada é longa e o mais importante, ele dando entrevista, é terminar bem o ano. E aí ele termina com a seguinte frase: o importante, que aí depois eu vou dar uma corrigida aí na frase dele mais para frente, mas eu achei interessante que bate com aquilo que eu estava curioso em entender a frase aí de Eclesiastes. Então ele diz na entrevista: a temporada é longa e o mais importante é terminar bem o ano. E depois diz: o importante não é como se começa, mas como se termina. Aí ele diz então que o importante não é como se começa, mas como se termina. O que Schumacher, falando ainda dessa fala dele, quis evidenciar na sua resposta, nessa entrevista que ele estava dando, né, dentro do contexto dele ali, o que ele quis evidenciar é que para um piloto de Fórmula 1, o fim de uma corrida é melhor do que a sua largada, né? Afinal de contas, não basta começar bem, mas o importante é chegar ao final e, de preferência, é o que ele quis dizer, em primeiro lugar. Muito bem, eu disse que ia dar uma corrigida aí na frase dele, porque eu, particularmente, não acredito que não seja importante como a gente começa, tá? Então, quero que os irmãos fiquem aí com essa declaração bíblica: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Aí estou citando aí esse exemplo de uma pessoa que usou algumas declarações que eu imagino ou ele conhecia, ou ele já tinha escutado essa afirmação bíblica, ou foi muita coincidência, né? E eu disse que ia fazer uma correção na frase dele, porque na frase dele ele fala o seguinte: o importante não é como se começa, mas como se termina. Então, eu particularmente não acredito, amados, que não seja importante como se começa, como afirmou Schumacher, né? Eu particularmente, aí pensando no assunto e orando, né,
sobre o que Deus estava trazendo no meu coração, que eu vou repartir com vocês, eu particularmente penso que devemos sempre e em tudo, buscar começar bem, tá certo? Então, melhor o fim das coisas do que o seu começo. Então, ele aí diz que o importante não é como se começa, mas como termina. Aí, para mim, já é meio complicado, porque eu penso que é importante como se começa e a gente deve sempre e em tudo buscar começar bem. Mas, amados irmãos, pensando nessa afirmação aqui, bíblica, o que fica claro para mim, segundo afirma Salomão, né, que foi o escritor aí de Eclesiastes, e que Schumacher repete nessa entrevista dele, que coincide com essa afirmação bíblica, o que fica claro, e que eu quero já começar com os amados, até trazer isso para a nossa vida de forma prática, né? O que fica claro é que o melhor, de fato, isso está na Bíblia, né? É o fim das coisas, né? E não o seu começo. Ou seja, o melhor é como se termina, porque o terminar é o fim das coisas, né? E, queridos irmãos, aí já falando de nós, discípulos aí dessa geração, desses últimos dias, eu entendo que essa máxima deve se aplicar a tudo, queridos, na vida de todo e qualquer indivíduo, mas aí eu falo muito pensando em nós. Que máxima, Jaceman? O melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Para mim é uma máxima, uma declaração que deve se aplicar a tudo na vida de todo e qualquer indivíduo e, sobretudo, dos discípulos de Jesus desse tempo, dessa geração. Então, me permita aqui, amados, a gente ver já alguns exemplos práticos sobre essa declaração de Salomão, filho do rei Davi. E que declaração? Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Alguns exemplos práticos. Por exemplo, trazendo aqui para a gente pensar nessa declaração e ir aplicando para a vida da gente. Por exemplo, melhor do que começar uma boa amizade, pensando nessa declaração bíblica, melhor do que começar, olha aí o começo, né? Uma boa amizade, é chegar ao fim sendo ainda mais amigo. Então, eu estou pegando aqui para a gente trazer para a nossa realidade, né? Então, joia começar uma boa amizade. Meu irmão, comecei uma amizade com o Alessandro, meu amigo aí, ó, mesmo distante, meu querido irmão. Mas melhor do que o começo de ter conhecido um irmão tão precioso, gente como você, Alessandro, e tantos amigos que Deus tem me dado, melhor do que isso é chegar ao fim sendo ainda mais amigo. Seja o fim da nossa promoção, chegou o fim da nossa estada aqui na Terra, indo você ou eu, não importa, depende da senha de cada um, né, do templo de Deus, mas terminar isso bem, né? Outra coisa, outro exemplo prático, melhor do que começar um curso na faculdade, pensando aí na declaração de Salomão, melhor do que começar um curso na faculdade é chegar ao fim desse curso e receber o diploma. Eu acho que vocês vão concordar comigo, né? Uma coisa é a pessoa chegar para você, já semana, tem 3 anos, rapaz, que eu comecei o curso de pedagogia, de medicina, de biologia, o que for. Aí a pessoa fala assim, eu comecei, rapaz, o curso na faculdade, maravilhoso, aí começa a falar para mim. E depois vira para mim e diz que não terminou. Conforme Eclesiastes, a gente leu, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Ou seja, melhor do que começar um curso na faculdade é chegar ao fim dele e receber o diploma. Outro exemplo prático para a gente ir pensando em nós. Melhor do que é uma coisa bem interessante que acontece muito no nosso dia a dia também, né? No sentido prático. Melhor do que começar, por exemplo, amados, melhor do que começar a leitura de um bom livro é chegar ao fim da leitura do mesmo, né? A gente tem uma quantidade, não sei vocês aí, mas eu conheço tanta gente, que começou a ler um livro que é joia, viu? Já é uma boa coisa, mas não terminou. Então, eu estou dando esses exemplos práticos, daqui a pouco a gente vai para a Bíblia para eu repartir com vocês o que é que o Senhor me colocou no coração e me responsabilizou, me desafiou.
Mas eu estou dando esses exemplos práticos para a gente ir pensando. Então, quanta gente a gente conhece que falou assim, meu irmão, eu comecei a ler um bom livro, mas para no meio, né? Então, melhor do que começar a leitura de um bom livro é chegar ao fim dessa leitura, né? Pois bem, queridos, amados discípulos, embora seja importante começar bem, tá? Que aí bate um pouco de frente com a afirmação lá de Schumacher, que disse que não importa começar bem, eu penso assim, que embora seja importante começar bem, de maneira geral, o mais importante, entretanto, não vai ser, irmão, se o começo foi bom ou ruim. Mais importante, o melhor. E eu vou explicar isso aqui. Embora seja importante a gente começar bem, o mais importante não vai ser se o começo foi bom ou ruim. O mais importante é como terminará ou como será o fim, amados. Alguém que começou bem tem que entender que melhor do que isso é terminar bem. Isso nos responsabiliza, tá? E, por exemplo, amados, alguém que por acaso começou mal, de igual forma, tem que entender essa máxima. Qual é a máxima? De que melhor é o fim das coisas. Como vai terminar? Muito melhor, segundo nós lemos aí em Eclesiastes, do que o seu começo. Então, percebam que joia, para quem começou bem, o que quer que seja, eu vou trazer algumas coisas bem particulares aqui. Joia quem começou bem. Mas aí eu viro para essa pessoa e repito o que Salomão escreveu. Olha, irmão, melhor é o fim das coisas do que o começo. Mas vamos tirar alguém que começou bem. Vamos trazer uma pessoa que, por alguma situação, começou mal. Poxa, lamentável, irmão, você ter começado mal. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Melhor vai ser o fim. É como você vai terminar. Você quer ver uma coisa, queridos? Outro exemplo aqui agora, trazendo mais para a nossa realidade cristã, de vida cristã. Os exemplos acima dei de coisas naturais do dia a dia. Mas, por exemplo, alguém que, por exemplo, pense comigo aqui, nasceu em um lar cristão. Presta atenção, né? A gente conhece inúmeras pessoas. Alguém que, por exemplo, nasceu em um lar cristão, recebeu a fé dos seus pais e tomou para si, né, como a sua fé, e teve sua própria experiência com Deus. Veja bem, isso é fantástico, né? Pergunta aqui para vocês, né? Vou repetir. Alguém que nasceu em um lar cristão, recebeu a fé dos seus pais, teve a sua própria experiência com Deus. Pergunta, podemos dizer que essa pessoa começou bem? Alguém que recebeu a fé dos pais e teve a própria experiência na vida com Deus começou bem? Sim. Eu creio que sim. Você quer ver uma coisa? E eu lembrei de um exemplo. Vá para 2 Timóteo, por favor. Olha esse alguém aqui que nesse aspecto de fé começou bem, né? 2 Timóteo, capítulo 1. Vocês certamente conhecem, mas eu quero ler 2 Timóteo, capítulo 1, que é esse alguém que nasceu em um lar cristão, recebeu a fé dos seus pais e teve a sua própria experiência com Deus. Começou bem, maravilhosamente bem. Olha aí, 2 Timóteo 1, versículo 3 a 5. Olha o que é que diz. Dou graças a Deus a quem, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti, é Paulo falando para Timóteo, nas minhas orações, noite e dia. Aí Paulo prossegue falando para ele, escrevendo para Timóteo, lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Aí olha o que ele diz no final. A mesma fé que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E Paulo termina. E eu estou certo, Timóteo, de que também habita em ti. Então, esse exemplo aqui com relação à vida cristã, Timóteo é um caso de alguém que nasceu, vamos dizer assim, num lar cristão. A avó era uma discípula, a mãe era uma discípula e transmitiu para ele. Dentro, irmãos, do que afirma Eclesiastes, como a gente está querendo colocar aqui, eu quero dizer o seguinte, mas melhor do que o começo de Timóteo,
teria que ser o fim dele. E foi, né? Timóteo permaneceu ali, firme e forte. Mas imagina que a gente lendo essa história de Timóteo, alguém que começou bem, uma avó maravilhosa, uma mãe maravilhosa e tal, e o apóstolo Paulo escreve isso aí para ele, e de repente, lá no fim da carta de Paulo para Timóteo, ele lamenta. Vamos viajar aqui. Lá no fim da carta, Paulo comentasse o que ele comentou sobre Demas. Lembra de Demas, não? Que andava com ele, discípulo, andava com Paulo, como Timóteo, e depois Paulo escreve assim, ó: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Veja bem, queridos, Demas, por exemplo, a Bíblia não deixa claro de como foi lá a realidade dele no começo, mas uma coisa é certa, ele deu início a uma vida com Deus. Começou a fazer parte da equipe de Paulo, estava perto de Paulo. Você vê algumas citações dele na Bíblia, não muitas, mas você vê. Mas depois, Paulo escreve lá dizendo: Demas, olha que frase, irmãos, tendo amado o presente século, me abandonou. Não terminou nada bem, que não foi o caso de Timóteo, mas vamos avançar. Deixa eu dar outro exemplo para vocês, para a gente partir para alguns outros textos da Bíblia. Um outro alguém, né? Eu falei de alguém que nasceu no lar cristão, recebeu a fé de seus pais e teve sua própria experiência, começou bem, mas eu estou repetindo o que diz Eclesiastes, melhor do que esse começo, é ele terminar bem. Foi o caso de Timóteo. Mas vamos lá para outro exemplo, queridos. Um outro alguém que, por exemplo, nasceu em uma família complicada, você deve talvez lembrar de alguém, né? Nasceu em uma família complicada, completamente distante de Deus. Esse alguém não recebeu nenhum investimento e não teve nenhuma experiência com Deus, e por isso se envolveu com a prática deliberada do pecado. Podemos dizer que essa pessoa começou bem? Não. Paulo, por exemplo, era um religioso que fez o que fez, vocês conhecem. Em nome da religião que ele conhecia, ele foi responsável por prisão e por morte de cristãos. O apóstolo Paulo é uma dessas pessoas aqui. Mas, amados, conforme Eclesiastes diz, essa pessoa precisa saber, essa pessoa, por exemplo, que não começou bem, em qualquer âmbito da sua vida, essa pessoa que não começou bem precisa saber que o importante é que o fim das coisas seja melhor do que o seu começo. Dentre vários outros exemplos que a gente pode lembrar aqui, amados, eu citei o caso de Demas, né? A gente pode lembrar do filho pródigo, que no momento em que resolveu começar a vida adulta, né, que ele já se deu por adulto, né, ele inicia tomando aquela decisão trágica de pedir toda a herança que lhe era por direito ao pai, e inicia a vida adulta nessa atitude de independência. Então vamos dizer assim que a vida adulta daquele filho não começou nada bem, e a Bíblia prova isso, porque ele pega a herança, vai embora, e vocês conhecem o resto da história, né? Mas esse filho que não começou nada bem a sua vida adulta, se desvinculou do pai, pegou todo o seu dinheiro, gastou com prostituição, com pecado, aquilo que eu estou colocando aqui, que é um caso de alguém que não começou nada bem. Mas como é que termina a vida, a história dele? Eu não vou ler também o texto, vocês podem anotar Lucas 15, 11 a 32, é onde está essa passagem, mas a gente lembra como é que termina a história desse filho. Ele diz: olha, pequei contra o céu perante ti, ó Pai, não sou digno nem de ser chamado teu filho, pode me receber como um jornaleiro, como empregado teu. E ele volta, queridos, e aí o pai amoroso, né, que é uma figura do nosso próprio Pai Celestial, o recebe, e ele, sujo do jeito que estava, consequência do seu começo trágico na vida adulta, mas o pai o abraça, recebe, e vocês conhecem a história, o beija, e agora, aquele começo trágico, joia se tivesse sido o começo bom da vida adulta dele, mas aquele começo trágico, eu volto para Eclesiastes, melhor do que o começo das coisas é o fim. Então ele termina, irmãos, ele termina bem aquele moço. Pois bem, querido, tendo dito isso, já já eu falo mais de nós, tá? Vamos relembrar de algumas questões bíblicas. Tendo dito isso, irmãos, quando eu estava viajando nesse assunto, né, dessa afirmação, está na Bíblia a afirmação, melhor o fim das coisas do que o seu começo. Eu fiquei pensando, como isso?
Aí eu fui parar, queridos, em algumas histórias do Antigo Testamento. E aí eu quero repartir com vocês, porque tem histórias claras que exemplificam essa afirmação de Salomão, que essas histórias me chamaram muita atenção, e eu só quero citar pelo menos duas. Eu quero que você acompanhe, porque isso pode ser aplicado à nossa realidade hoje de discípulos nessa geração. Vá para 2 Crônicas 26, por favor. Vamos ver a primeira história. E como isso me chamou a atenção, inclusive, por revelar o amor e a bondade de Deus, tá? E nos responsabilizar. Primeira história, 2 Crônicas, capítulo 26, só anote aí, eu vou citando rápido os acontecimentos por causa do tempo nosso. Mas eu quero falar de 3 histórias. Primeiro, eu quero falar de um tal, 2 Crônicas 26, rei Uzias. Vocês devem estar lembrados do rei Uzias. Vamos dizer assim, o famoso rei Uzias, que é quem Isaías cita no livro de Isaías, capítulo 6. Vocês devem lembrar quando Isaías diz lá, no ano da morte do rei Uzias, lembra disso? Eu vi o Senhor no alto. Então Isaías cita ele. Então preste atenção. 2 Crônicas 26. Lembre que eu estou falando sobre essa afirmação do sábio Salomão, que disse que melhor é o fim das coisas do que o seu final. E fique ligado, porque esse negócio diz respeito a nós. Então, eu quero começar com o rei Uzias. Capítulo 26. Rapidamente, veja o versículo 4. Eu quero falar primeiro para vocês que Uzias começou bem, tá? Começou bem. Vamos ver aí. Versículo 4 o que é que diz de Uzias? Ele fez, quando ele começou a reinar em Jerusalém, fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Fez o que era reto perante o Senhor, versículo 4. Versículo 5. Buscou a Deus e Deus o fez prosperar. Olha que coisa. Buscou a Deus e Deus o fez prosperar. O 5. Versículo 6 a 8. O que é que vocês vão ver aí de Uzias? Que ele começou bem. Venceu seus inimigos, tornou-se conhecido em extremo. Tornou-se forte, conhecido e em extremo forte. Olha que coisa. Tornou-se um rei poderoso. Começou bem. Primeiro no versículo 4, fazendo o que era reto perante o Senhor, buscando ao Senhor, o Senhor fazendo prosperar, venceu os inimigos, se tornou conhecido, extremamente forte. Ao versículo 9 a 15, realizou edificações em Jerusalém. Olha alguns feitos dele, que na época era uma coisa importante e grandiosa. Cavou cisternas no deserto, prosperou na pecuária, na agricultura, isso está do versículo 9 ao 15. Montou um exército forte e o equipou com lanças, isso era muito importante na época, capacetes, couraças, arcos, fundas. Irmãos, olha um exemplo aí do que quer nos dizer o rei Salomão, o sábio Salomão. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. A gente está falando do rei Uzias, que começou bem. A gente viu aí, amados. Começou bem, maravilhosamente bem. Agora, amados, vá para o versículo 16 aí. Do 16 ao 18, vai mostrar para a gente, queridos, que esse Uzias que começou bem, eu penso assim, irmãos, eu acho que Uzias não considerou as palavras do sábio Salomão, que disse, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Uzias não considerou, porque ele começou bem, e é para começar bem, ele começou bem, mas olha como é que terminou. Versículo 16 a 18, começa lá dizendo o seguinte, Uzias exaltou-se, o coração dele se exaltou. Olha que tragédia, irmãos. Presta atenção. Olha os dias que a gente citou lá em cima, viu? Era reto perante o Senhor, buscou o Senhor fez prosperar. Aí, do versículo 16, é o final, tá? Exaltou o coração, cometeu transgressões contra o Senhor, tá? Do 16 ao 18. Versículo 19 a 21, o que é que acontece com ele? 16 a 18 a gente leu, 19 a 21 a gente vai perceber o que é que acontece com o rei Uzias. Ele fica leproso e foi banido do convívio com seu povo e com a sua própria família, irmãos. Olha o que aparece do 19 a 21. Ele foi excluído da casa do Senhor, que era o templo, né? Vocês estão me acompanhando aí, amados?
Que coisa, irmão. Preste atenção comigo, gente. Quando eu estava pensando nisso, o Espírito Santo me fortalecendo no coração e me responsabilizando sobre essa nossa trajetória aqui, queridos, nessa terra como discípulos. Sabe qual foi o grande problema de Uzias? Quer ver uma coisa? Olha o versículo 16 do capítulo 26. Eu vou ler aqui, rapidinho. Havendo-se já fortificado, aí já começa a falar do fim dele, viu? Exaltou-se o coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus. Olha o porquê, irmãos. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. E qual foi o grande erro de Uzias, amados? Justamente o que a gente acabou de ler, o coração se exaltou, sabe por quê? O ato de queimar incenso, amados, era responsabilidade dos sacerdotes. Uzias era rei, não era função dele. Mas sabe o que aconteceu? Ele começou tão bem, o coração se exaltou, e ele quis tomar o lugar de Azarias, aí versículo 17, que era o sacerdote da época, e transgride contra a lei do Senhor. Olha 17, porém o sacerdote Azarias entrou após ele, Uzias, chamou mais 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, olha que coisa, 18, e resistiram a Uzias, e disse para Uzias o seguinte: a ti, ó rei Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse serviço. Aí, olha o que Azarias diz para ele: sai do santuário, porque você está transgredindo, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor teu Deus. Olha o 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, aí começa a tragédia, o fim de Uzias, do rei Uzias. A lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Meus irmãos, ficou leproso, foi banido do convívio com seu povo, com a sua família, foi excluído da casa do Senhor. Do 22 ao 23, eu vou terminar falando sobre esse personagem bíblico que começou bem, só que não terminou nada bem. Versículo 22 ao 23 diz: terminou com o povo, se referindo a ele, com a seguinte frase. Sabe qual era a frase que se referiam ao grande rei Uzias, que começou tão bem? Ele é leproso. Essa era a frase que se referiam a ele. E vocês devem lembrar, irmãos, que a lepra na época era uma enfermidade terrível. Hoje já está, de certa forma, controlado, não tem tanto preconceito hoje, mas na época o leproso ele era afastado do convívio social, afastado do convívio com a família. Uzias, o rei, amados, começou bem, mas terminou mal. Não considerou o que disse o rei Salomão: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Agora, amados, para a gente caminhar só para mais um exemplo, no Antigo Testamento, vá para o capítulo 33 de 2 Crônicas. Vá para o capítulo 33 de 2 Crônicas. Essa história aqui, irmãos, me encanta. Primeiro porque quando eu estava lendo ela, a primeira coisa que me saltou ao coração foi a bondade de Deus, viu, queridos? Eu vi aí um Deus benigno, maravilhoso, um Deus perdoador. Porque, amado, nós vamos falar agora de um personagem que é o inverso de Uzias. Capítulo 33 de 2 Crônicas é a história daquele que, para mim, amado, na minha opinião, foi o pior rei que Israel teve em toda a sua história. Eu acho, inclusive, pior do que Acabe. Agora, olha como esse rei começou. Versículo 2 do capítulo 33, você vai ver o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor. Manassés, a gente está falando de Manassés. Olha como é que ele começa. Lembra de Uzias dizendo que fez o que era reto, mas terminou leproso. Manassés fez o que era mal perante o Senhor. Versículo 3. Não imitou seu pai Ezequias. Olha só, o pai dele tinha sido um rei exemplar. Mas ele fez o que era mal perante o Senhor. Não imitou seu pai, que tinha sido um exemplo. Pelo contrário, reconstruiu as abominações que seu pai havia destruído. Versículo 4 a 6. Olha o começo desse rei iníquo, né? Manassés. Do 4 a 6 você vai ver o seguinte: edificou altares a outros deuses. E aí, amados, do 4 ao 6, registra aí a tragédia que esse homem comete, irmãos. Olha o começo desse homem.
Ele edificou altares a outros deuses, e aí você vai ver dizendo que ele chegou a queimar seus filhos como oferta a Moloque, irmãos. Olha o começo desse homem. Vocês lembram de Moloque, que era um deus no Antigo Testamento? Moloque era o seguinte, queridos. Era um deus pagão que tinha um corpo de homem. Veja só, tinha um corpo de homem, cabeça de touro. No seu ventre ele tinha uma abertura, Moloque. Essa abertura no ventre era como uma fornalha, um forno, que os pagãos alimentavam aí com lenha. Olha a cena. E quando estava bem aquecido, as pessoas pagãs da época pegavam seus filhos pequenos, normalmente pequenos, e lançavam no ventre de Moloque para morrerem queimados, lançavam vivos. Esse Manassés aqui, amados, começou desse jeito. Não fez o que era reto perante o Senhor, edificou altares a outros deuses e queimou seus filhos a Moloque, afrontou ao Senhor. Olha o versículo 7 a 8, queridos. O que é que diz? Fez imagens de escultura e colocou na casa de Deus, que era o templo lá na época. Versículo 9. Fez errar Judá e Jerusalém, de maneira... Olha que coisa, irmão, que declaração. No governo desse cidadão aqui, desse rei, Judá e Jerusalém fizeram pior do que as nações pagãs. Versículo 10, para terminar essa parte aí. Não deu ouvidos ao Senhor. Não deu ouvidos ao Senhor. Manassés começou mal. Agora, irmãos, vai para o versículo 11, para você ver uma coisa aí. Versículo 11 a 12. Ele foi levado cativo para Jerusalém. Essa é mais ou menos a história, depois se lê com calma. Agora, olha o versículo 11 e 12 desse homem que atendeu a máxima de Eclesiastes 7:8. Qual é a máxima? Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Olha o 11 e 12. Na angústia, Manassés suplicou insistentemente ao Senhor e muito se humilhou. Olha o ponto. Versículo 13. Orou ao Senhor e o Senhor se tornou favorável para com ele e lhe atendeu a súplica, porque ele se humilhou e orou. E o fez voltar a Jerusalém, ele tinha sido levado cativo. E olha só a expressão lá que você vai ver. Reconheceu que o Senhor era Deus. Do versículo 14 ao 15, diz sobre ele o seguinte: edificou muros altos para a proteção da cidade e pôs chefes militares na cidade fortificada de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo e os lançou fora. Versículo 16. Restaurou o altar do Senhor e sacrificou sobre ele ofertas pacíficas de ações de graças e ordenou, olha essa palavrinha, ordenou a Judá que servisse ao Senhor. Versículo 18 a 19. Seu fim foi como alguém, olha só, irmãos, seu fim foi como alguém de oração, a quem Deus se tornou favorável e deixou um testemunho de humilhação e arrependimento genuíno. Irmãos amados, um Uzias, amados, que começou bem, maravilhosamente bem, mas terminou leproso. E agora a gente vê um Manassés, presta atenção, pensando nessa máxima aí do sábio Salomão, né? Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. E aí a gente vê um Manassés, um iníquo, um rei terrível, queimou seus filhos a Moloque, entregou a Moloque. Aí esse homem termina, amado, depois você lê com calma a história, como um homem que se humilhou e que Deus recebe. Por isso que eu disse para vocês que essa história me encantou a bondade de Deus. Meus queridos amados, eu quero caminhar para o final dessa minha palavra, reflexão, e eu agora quero trabalhar com aspectos práticos para mim e para você. A máxima, irmãos, essa máxima que disse o sábio Salomão, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Meu amado irmão, discípulo querido, essa máxima afirmada por Salomão, que não está aí na Bíblia por acaso, tem algo para nós aqui, para os discípulos dessa geração. Essa máxima de que melhor é o fim das coisas do que o seu começo, deve responsabilizar, meu irmão, a cada um de nós. Responsabilizar a mim e a você. Nós que começamos bem, preste atenção, quando nos rendemos ao Senhor e à sua vontade, opa, maravilha, começamos bem, mas essa máxima, que melhor do que o começo é o fim,
das coisas deve nos responsabilizar. Irmãos, queridos, seja os que nasceram no Evangelho ou quem se converteu após uma vida dissoluta, não importa quem, é isso que eu quero dizer. Eu, por exemplo, me converti com 14 anos, não nasci no Evangelho. Então, vamos dizer, no meu relacionamento com Deus, não comecei nada bem, né? Eu comecei servindo outros deuses, vamos dizer assim. Mas tem gente que começou, já desde pequeno, recebendo ensinamentos e sendo ensinado com relação aos caminhos do Senhor, até que chegou a idade de consciência e fez aliança com Deus. Seja alguém que nasceu aí num ambiente de família desse tipo e que quando criou consciência se converteu, ou seja alguém que teve uma vida de pecado. O melhor é como a gente vai terminar. Essa máxima nos responsabiliza, irmãos, porque fica claro, queridos, que temos que nos manter firmes até o fim, amados. Nos responsabiliza porque deixa claro para a gente o seguinte, olha, então não basta ter começado bem, eu preciso terminar bem. Tendo sido nosso começo bom ou ruim, como vamos terminar, querido irmão, é que é o melhor. Eu vou dizer o que eu falei no início, isso se aplica a tudo na nossa vida. E, inclusive, sobretudo, a nossa relação com Deus. Isso se aplica ao nosso casamento, se aplica a projetos que a gente faz. Melhor do que o começo é terminar bem. Você quer ver uma coisa, queridos? Sobre essa questão de que melhor é o fim das coisas do que o começo? Vamos para o Novo Testamento, vai para Gálatas, que eu penso que aí Paulo, ele, escrevendo aos irmãos lá da Galácia, ele repete, assim, nas palavras que ele usa, essa máxima do rei Salomão. Eu entendi, quando eu estava estudando isso aqui, que a fala de Paulo é exatamente a máxima de Salomão, quando diz que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. O apóstolo Paulo escreve para os irmãos da Galácia, no capítulo 3, versículo 3. Olha que coisa interessante, só o versículo 3. Não, vamos começar do 1 até o 3. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Ele pergunta, né? E segue com outra pergunta. Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha o 3. Ó Gálatas insensatos, sois assim tão insensatos? Olha o que ele diz, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Que coisa! Então, amados, eu vejo aqui nessa afirmação de Paulo algo que condiz com a máxima que Salomão diz. Qual é a máxima? Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. O que Paulo está dizendo para os irmãos da Galácia aqui? Sois assim insensatos, ó irmãos, que tendo começado no Espírito. Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês começaram a caminhada de vocês no Espírito, mas vocês estão sendo insensatos porque agora vocês estão se aperfeiçoando, ou seja, vocês estão caminhando para o fim na carne. Queridos e amados irmãos, diferente de Timóteo, que começou bem e terminou bem, como nós vimos acima, Paulo é um exemplo típico de alguém que, havendo começado mal, vamos dizer assim, né, terminou bem. Anote aí 1 Timóteo 1,13. Ele diz assim, o apóstolo Paulo, ó, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Olha o começo dele, vamos dizer assim, fazer essa aplicação do começo dele, na vida dele, vamos dizer, religiosa, na tentativa dele de buscar a Deus. Blasfemo, perseguidor, insolente, ele falando de si. Só que ele termina dizendo o seguinte, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo, irmãos, que coisa linda. Ele diz o seguinte, ó, esquecendo-me lá do meu começo como blasfemo, perseguidor, insolente,
prossigo para o alvo. Que coisa, irmãos. O que é o alvo? O alvo é o fim. O alvo é o fim. Então vamos lembrar de Salomão quando disse, inspirado por Deus e pelo Espírito Santo, irmãos. O Antigo Testamento nos traz verdades que são repetidas e reforçadas na Nova Aliança, no Novo Testamento. E essa é uma verdade, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Paulo diz assim, prossiga para o alvo. O que é o alvo senão o fim? Aonde uma flecha tem que chegar? Ele também declarou, queridos, presta atenção, o apóstolo diz assim, ó, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Meu Senhor Jesus, ajuda-nos. Deixa eu caminhar para o final. Sabe que essa palavrinha, essa frase de Salomão, para onde essa frase me levou, além disso que eu já falei para você? Primeiro é o seguinte, que eu pensei assim, então, o fim é o alvo. O alvo é o fim. Mas, espera aí, quem é o alvo? Jesus. Quem é o fim? Jesus. E quando Salomão, então, diz que melhor o fim, está apontando para Cristo. Eu vejo desse jeito. Você quer ver uma coisa? Jesus mesmo diz o seguinte, olha, eu sou alfa e ômega. Ou seja, princípio e fim. Eu sou começo e fim. Outra coisa, amados. Ele, Jesus, é porta, caminho e alvo e fim. Irmãos queridos e amados, melhor do que entrar pela porta, quero lembrar para vocês, Jesus é porta, Jesus é caminho, Jesus é alvo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, amados. Nós já entramos pela porta, que é Jesus. Nós estamos no caminho, que é Jesus. Mas nós estamos em direção ao fim, ao alvo. Irmãos, melhor do que entrar pela porta e trilhar o caminho é chegar ao alvo, é chegar no fim. Só nele, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, só nele temos a garantia de novo começo e de um fim ainda melhor. Eu estava conversando com os irmãos aqui, queridos, eu estou caminhando para o final dessa nossa palavra, eu estava conversando, quando eu entendi essa palavra aqui, amados, eu espero que vocês estejam entendendo, né? Jesus é princípio, meio e fim. E coisa vai ser quando a gente chegar no fim de tudo. Aí eu estava conversando com os irmãos aqui, não sei se aplica muito a vocês aí, mas para aqui, para a Bahia, para Salvador, deu para fazer a conexão. E aí vocês sabem que aqui na Bahia, aqui em Salvador, o pessoal tem assim uma devoção a alguém que eles chamam de Senhor do Bonfim, né? Já viram isso aqui, né? Como tem essa inclinação, né? Mas nessa palavra aqui, irmãos, que eu estou dizendo para vocês, sabe o que veio no meu coração? Jesus, amados, o nosso Jesus é o verdadeiro Senhor do Bonfim. Ele, sim, é o fim de todas as coisas e nele tudo se completa, nele tudo se termina, nele tudo se começa. Para os que estão em Jesus, como eu e você, amados irmãos, e nele permanecer, quero falar para você de algumas coisas que se referem ao fim aqui, ó. Preste atenção. Para nós que estamos em Jesus e que iremos permanecer nele. E ainda dentro dessa ideia de que melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Então, para nós que estamos em Jesus e nele vamos permanecer, ouça-me, é no fim, ó, uma palavra de fé para o seu coração, é no fim que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É no fim. É no fim que por ele será salvo aquele que perseverar. Lembra que ele falou? Todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso, amados, que melhor o fim das coisas do que o seu começo. Porque é no fim que ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima.
É no fim que por ele será salvo aquele que perseverar até o fim. É para os que perseverarem até o fim que a coroa da vida está reservada. Por isso é melhor o fim das coisas do que o começo. É no fim que os mortos em Cristo serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Quantos de nós aqui já choramos e ainda temos saudades de pessoas tão queridas que partiram? Mas deixa eu falar, melhor é o fim das coisas do que o começo. No fim, os mortos serão ressuscitados, os vivos serão arrebatados. Queridos, Jesus já fez tudo o que tinha que ser feito para que o fim seja melhor para todos os que se achegam a Ele. E esse fim melhor, queridos irmãos, diz respeito a essa vida, permanecendo nele aqui, vai ser melhor o fim do que o começo, no que se refere à sua vontade e propósito para cada um de nós. Você está em algum processo com relação a situações dessa vida? Descansa nele, permaneça nele. Sabe por quê? Melhor vai ser o fim das coisas do que o começo. Estou me referindo a essa vida aqui. Agora, muito mais do que essa vida aqui e agora, esse fim diz respeito ao que está por vir, amados. A nossa viva esperança. Melhor vai ser o fim. Irmãos, presta atenção. É no fim que a trombeta, a última trombeta vai tocar e ele vai se levantar do trono, vai montar num cavalo branco e vai despontar nas nuvens com poder e glória. Olha que fim glorioso. Melhor é o fim. Não é melhor o fim? Então, amados, eu quero terminar dizendo para vocês o seguinte. Se o fim é melhor do que o começo, aí eu quero dar essa palavra para o seu coração. Se a gente, então, está sendo relembrado de que o fim é melhor do que o começo, o que nos resta, discípulos queridos, após ter começado, o que é que nos resta? Perseverar, permanecer. Ah, mas a semana começou nada legal, nada bom. Não, irmão, descansa. Por que descansar? Porque melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Ah, mas a semana começou bem as coisas, mas eu estou meio inseguro, porque como será que vai terminar? Descansa. Melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Mas que garantia você tem, Jacemã? Porque o fim é Cristo. A minha garantia é essa. Ele é princípio, ele é meio e ele é fim. Então eu estou te afirmando. Agora, o que é que nos responsabiliza? O que nos resta, nós que começamos bem, mal ou mais ou menos, não importa. O importante é a gente perseverar nele, permanecer nele, porque melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Deixa eu dar uma palavra de fé para o seu coração. Vai valer a pena permanecer até o fim. Vai valer a pena. Portanto, irmãos, em Cristo vamos permanecer orando até o fim. Ah, mas já orei 3 meses, 4 meses, 5 meses, tem 1 ano orando. Vamos permanecer até o fim, porque melhor o fim das coisas do que o começo, irmão. Então, eu termino dizendo, em Cristo, porque tudo é em Cristo, viu, irmãos? Tudo orbita em torno dele. Então, eu termino dizendo, em Cristo, vamos permanecer orando até o fim, cuidando uns dos outros até o fim, servindo até o fim, amando nossa esposa até o fim, esposo, em unidade até o fim, pregando o evangelho e fazendo discípulos até o fim. Vamos esperar o cumprimento das promessas dele até o fim. E eu termino com a frase do sábio Salomão. Sabe por quê, irmãos? A gente tem que permanecer até o fim, porque melhor é o fim das coisas do que o seu começo. E eu aponto para Cristo, eu espero que essa palavra te anime o coração. Me perdoa, meu caro Alessandro, eu terminei avançando muito no horário aqui, mas Deus abençoe vocês, viu? Eu posso orar, Alessandro? Por favor, Jacemã. Tenha liberdade, querido. Bem, chorar por nós, por vocês. Senhor, eu sei que essa palavra é uma palavra do Senhor específica para cada um de nós. Meu Jesus. E para cada um desses irmãos que aí estão em Curitiba, para nós aqui em Salvador. Então eu oro por situações relacionadas
ao fim, com coisas que têm a ver com essa nossa peregrinação aqui hoje, Senhor. Embora a gente aponte para o porvir, para o grande dia da tua volta, o fim glorioso em que nós receberemos a coroa da vida, como diz o apóstolo Paulo. Embora a gente olhe para esse aspecto, mas eu quero também orar pelo momento presente. Senhor, que esses irmãos sejam animados e lembrados de que melhor é o fim. E o Senhor é princípio, meio e fim. Então, o melhor é permanecer em Ti. Que eles encontrem essa alegria, esse descanso, e essa esperança e essa fé na realidade da Tua presença. Faça de nós discípulos que permanecem, que perseveram até o fim. Muito obrigado por esse tempo aqui, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, Jacimar. Muito obrigado, meu querido. Eu creio que, assim como no nosso coração aqui, essa palavra queimou, imagino que deve ter chegado ao coração de cada um de nós, né? E eu achei interessante o texto ali, quando você falou de Manassés, porque ele fala aqui no versículo 11 que o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés, colocaram um gancho no seu nariz, amarraram-no com cadeias de bronze e levaram para a Babilônia. Mas o verso 12 diz assim: em sua angústia ele suplicou ao Senhor seu Deus e humilhou-se perante o Deus de seus pais. Né? Então, ele lembrou de Deus nesse tempo de angústia. Então, o que nos faz olhar para que, se de fato o começo não foi muito bom, ou nada bom, ou péssimo, a gente sempre tem chance de olhar para o nosso Deus e fazemos exatamente o que Manassés fez, né? Suplicou, se humilhou diante de Deus, porque a forma como a gente caminha aqui vai determinar o fim, né? Se nós, na verdade, é o fim aqui, mas o fim daqui indica um novo começo nele, né? Então, glória a Deus. Obrigado, meu querido, por repartir. Obrigado, Girlene, por emprestar o nosso amado irmão. Bianquinha, Beatriz, família linda do Senhor, nós amamos muito vocês. Estamos com muitas saudades. Muito obrigado, que o Senhor em breve nos permita estarmos juntos. A Bianca, irmãos, para quem não sabe, é a primeira jovem inscrita no Retiro de Jovens de Curitiba. A Bianca é nossa filha baiana. A Bia também. Vem também, Beatriz. Eu também, pai. Vamos orar. Vamos orar. Obrigado, meus amigos. Alessandro, queridos, é uma alegria rever vocês, viu? Para a gente é um prazer, uma alegria poder servi-los. E, se Deus quiser, quem sabe a gente não vai aí pessoalmente qualquer dia desse. Amém. Vamos orar, vamos orar. Vamos ver o que é que está na agenda dele, né? Amém, amém. Mas uma alegria, viu? Deus abençoe. Um abraço em todos os irmãos aí. Amém, certo? Amém, meu irmão. Amém. Muito obrigado. Uma bênção, a palavra. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém, querido. Deus abençoe. Vocês. Estamos com saudades. Amém. Deus abençoe. Beijão, queridos. Fiquem na paz. Amém, querido. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Amém, meus queridos. Espero que Deus falado ao coração de cada um, assim como falou o nosso aqui também, né? Dá para ver todo Comentei mundo? agora. Não sei ainda.